Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você é enraizado? Responde aqui nos comentários. Você é enraizado? O que é que você acha sobre esse tema? Antes de continuar o vídeo, eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se você tiver interesse em adquirir o livro que eu vou mostrar aqui para vocês, já peço que vocês utilizem o link que eu vou deixar aqui na descrição e compre através desse link que você vai estar contribuindo indiretamente para o crescimento desse canal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Antes de dar o fruto, uma árvore, ocorre nela o processo de enraizamento. Como é que você vai plantar uma árvore? Vamos lá. Você pega a sementinha, você planta a sementinha, a sementinha é plantada e aí você vai regar e aí essa semente ela vai germinar, vai acontecer o processo de germinação e vai acontecer o processo de enraizamento. É um crescimento para baixo, o enraizamento. Depois que acontece o enraizamento, a planta começa a crescer para cima. E aí vai acontecer o amadurecimento, e após o amadurecimento ocorrem-se os frutos. Após disso tudo, ocorrem-se os frutos. Existem algumas plantas que por fora elas são pequenas, elas têm, sei lá, 2 metros, mas por baixo elas têm uns 20 metros. Eu tô chutando, gente, não é isso não. Mas existem sim plantas que por fora elas são bem pequenas, mas as suas raízes elas são enormes, muito maiores do que elas. E o que é que eu quero dizer com isso? Vamos ler lá Lucas 8. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, o que é que ocorre primeiro nas nossas vidas de cristão? A semente, a palavra de Deus, ela é plantada nos nossos corações e é regada pelo Espírito Santo. E esse enraizamento, o processo de enraizamento, que é o crescimento espiritual, ele vai ocorrer no secreto. O que é no secreto? É na sua intimidade com Deus, no seu momento de oração, vai ocorrer no seu momento que você lê a Bíblia e, além disso, vai ocorrer no seu processo de enraizamento, vai ocorrer quando você enfrentar aquilo que Deus colocar para você enfrentar. Ocorre na sua vida uma promessa que você vai ser determinada coisa, que você vai chegar em determinado patamar na sua vida, que você vai, sei lá, ser um pastor, por exemplo. Antes de você chegar nesse cargo, vai acontecer o processo de enraizamento, onde Deus ele vai amadurecer você, onde vai acontecer o processo de amadurecimento. Então você não vai ser do nada, vai ser do nada, de um dia para o outro, você vai chegar onde Deus quer que você chegue, não. Vai ocorrer o processo de amadurecimento espiritual na sua vida, nas nossas vidas ocorre isso. Então você deve pensar, olha, na sua vida cristã, pense como você é hoje, como você era, por exemplo, há 5 anos atrás. E como você será daqui a 10 anos, você não sabe, porque tudo está nas mãos de Deus. E esse processo de enraizamento, ele vai ocorrendo ao longo dos anos. Então, pode ser um processo mais rápido ou pode ser um processo mais demorado. Então, muitas vezes a gente fica ansioso, querendo impactar o mundo. Eu quero impactar o mundo, eu quero transformar o mundo com a palavra de Deus. E a gente fica ansioso e a gente quer fazer isso rapidamente, quer que isso ocorra rapidamente. A gente quer impactar por fora, mas sendo que a gente não cresceu ainda aqui no coração. A gente não cresceu por dentro. A gente não enraizou por completo ainda. Então, qualquer onda que vier, qualquer vento forte, talvez te derrube, porque você não está enraizado. Então, esse processo de enraizamento é um processo de amadurecimento necessário para que quando vierem as lutas, os momentos difíceis na sua vida, você não se deixe desfalecer. Então, depois desse processo de enraizamento e ocorrer um amadurecimento na sua vida, vão vir os frutos, que serão frutos duradouros. Se não ocorre esse processo de enraizamento,
o fruto visível que ocorrer de forma prematura, ele não vai ser um fruto duradouro, ele vai durar pouco tempo. Mas se você permitir o trabalhar de Deus na sua vida, se você se permitir amadurecer por Deus, ser quebrado, ser refeito por Deus, esse processo de amadurecimento vai crescer, e quando os frutos vierem, o fruto desse amadurecimento vier, vão ser frutos duradouros que vão permanecer para sempre. Então, esse tema de enraizamento, ele foi tratado aqui no livro Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, do Benny, não sei pronunciar esse nome. É o pastor fundador do Jesus Culture. É uma banda, Jesus Culture. Ele é o pastor fundador dessa banda. Então ele escreveu este livro. Se você não conhece, está conhecendo agora. É um livro muito bom, que fala sobre o tema enraizamento. Esse foi um livro que fez uma grande diferença aí na minha vida. Nesse livro, ele vai falar sobre o processo de enraizamento de Davi. Na página 30 e 31, quanto mais eu estudava, mais entendia que frutos duradouros só vêm com a longa caminhada de aprofundamento de nossas raízes em Jesus. Sem raízes profundas não há fruto, e se houver fruto, não é do tipo que dura. Então, existe um processo de enraizamento, existe um processo de amadurecimento em Jesus. Sem essas raízes profundas, não tem fruto. E se tivesse, por um acaso ocorrerem frutos, não serão frutos duradouros. E aí eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 8, versículo 13 ao 15. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. O que é que está dizendo aqui? A pessoa recebeu a sementinha, mas a sementinha ela não sofreu enraizamento ali no coração. Ela não foi enraizada em Jesus. Elas creram por um tempo, mas depois, quando veio a tentação, quando veio a dificuldade, se desviou rapidinho, porque não foi enraizado em Jesus. E o versículo 14 diz: E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aí diz aqui, olha, aqui até deu fruto, mas o fruto não foi com perfeição. E o 15 diz: E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, fruto que dura. Então, ouviu a palavra, ocorreu o processo de enraizamento, aprofundamento em Jesus, crescimento em Jesus, e aí sim ocorreram os frutos que são duradouros. O processo de enraizamento ele é demorado. Veja quanto tempo durou o processo de enraizamento de Davi. Então, até que esse dia chegasse, se passaram de 17 a 20 anos. Então as promessas de Deus, elas têm um tempo certo para que aconteçam. Assim como teve um tempo certo para que acontecesse na vida de Davi. Primeiro ele passou por muitas dificuldades que trouxeram o enraizamento, que trouxeram o amadurecimento dele em Deus. Então primeiro ocorreu esse enraizamento, amadurecimento, para que depois a promessa de Deus ela fosse cumprida. As coisas não acontecem de uma hora para outra, as coisas não são imediatas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então Deus ele está sempre nos aprimorando antes de desenvolver nossa visão. É o que diz aqui no livro na página 38. Deus ele está sempre trabalhando em nós antes de aprimorar a nossa visão, antes de colocar a gente no lugar que ele quer que nós estejamos. O trabalhar de Deus ele é diferente. Assim como ocorreu o enraizamento na vida de Davi, também acontece o enraizamento na nossa vida cristã. A gente precisa aprender a confiar em Deus, a esperar nele e permitir que ele trabalhe na nossa vida para que esse processo de enraizamento ele aconteça verdadeiramente e que a gente venha a dar frutos que sejam perseverantes, frutos duradouros. O processo de enraizamento ele é demorado, mas vale a pena porque ele é duradouro. Basta a nós buscarmos intimidade, nos servir ao Senhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tema de enraizamento. Se você se interessou pelo livro do pastor Benny, fundador da Jesus Culture, se você se interessou por esse livro, eu já vou deixar aqui o link na descrição para você adquirir. É um livro muito bom, com papel pólen amarelado. E
o mais importante é o conteúdo, não é? Excelente. Então, se você gostou desse tema, eu recomendo muito esse livro para quem quer estudar um pouco mais sobre esse processo de enraizamento na vida cristã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!